Olá, eu sou a Caroline Arcon, advogada do Francisco Ramos Advogados Associados, e estou aqui trazendo um tema super atual a respeito de duas condenações de indenizações por danos morais que foram publicadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o mesmo tema, indenização por danos morais. Os pontos que merecem destaque são as similitudes e as diferenças, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre como o judiciário tem se comportado na condenação de danos morais em casos que poderiam parecer mais do que o final e essas conclusões. Quais são? Ambos condenaram dois Eduardos. O Eduardo do Judiciário, o desembargador Eduardo de Siqueira, que todos conhecemos como aquele que proferiu ofensas e humilhações por aquele guarda municipal na cidade do Guarujá, quando foi interpelado para que usasse a máscara num contexto de pandemia e isolamento social. Só poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu por hábito não, por favor, eu não uso. Mas por decreto eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas eu sou obrigado a usar. Olha, outro dia quem teimou comigo... Eu vou desembarcar um pouco, desembarcar. Ele quer ser como tá, 450, ele faz 4 que quer. Aí eu peguei, amassei e joguei na cara dele. O senhor quer que eu jogue na sua cara? Faz aquilo. Não, o senhor vai jogar na minha cara? Não, vou fazer. Vai fazer ou você joga na minha cara? E em seguida você já fala pro Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. 13 horas. Delbel? 13 horas. É, do desembargador Eduardo Siqueira. Segundo Povo bem, e o senhor? Tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC aqui, um rapaz. Ele falou que... Eu falei, eu vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máscara. Só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse que eu falei, olha, isso não tem... Eu expliquei de novo. Eles não conseguem entender. Aí eu falei, então mas o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo. Eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Ele liga no meu celular. Hilário, o senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar o celular do senhor. O Delbel está aqui. Não, Imagina, você não é isso aí. Você está rasgado. Se você jogar em via pública, você vai ser atuado por despejo de via pública. Tá. Não também Cuidado com dados, aí faz a outra. A outra condenação, também publicada no dia de hoje pelo Tribunal de Justiça, foi contra o Eduardo Bolsonaro, o deputado, Eduardo do Legislativo, como a gente vai chamar nesse vídeo. Ele também foi condenado por ter violado a honra subjetiva de uma jornalista, porque proferiu algumas ofensas contra ela, não só num vídeo no YouTube, que foi visto por milhares de pessoas, mas também registrou algumas ofensas na sua rede social do Twitter. Ele tinha do assédio da jornalista, mas dele, ela queria um furo. Ela queria dar um furo. Pois bem, o que nos chama a atenção nessas duas condenações? Ambas têm a mesma fundamentação jurídica. Duas pessoas que acabaram ofendendo terceiros e com isso causando dano moral. Até aí, sem grandes novidades. O problema é quando a gente para pensar na consequência dos atos desses dois agentes públicos, um deputado e o outro desembargador, e como eles foram responsabilizados no Tribunal de Justiça. Na verdade, ainda em primeira instância por juízes que a gente chama de monocráticos. O desembargador Eduardo de Siqueira sofreu uma condenação de R$20 mil a favor do guarda que humilhou. E o deputado Eduardo Bolsonaro sofreu uma condenação de R$30 mil. R$10 mil de diferença é uma diferença muito brusca, porque muitos outros tantos casos não chegam nem a ter R$10 mil de danos morais fixados nas sentenças. Portanto, o que fez com que dois casos aparentemente públicos, notórios, que mexeram com a opinião pública, tivessem uma condenação tão discrepante? Nós fomos pesquisar para compreender melhor quais foram os critérios de cada um desses magistrados, que são diferentes, cada um julgou um determinado caso, e chegou à conclusão com valores significativamente diferentes. Ocorre que a
fundamentação sempre é a mesma, como a gente já conhece no judiciário. Razoabilidade e proporcionalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a condenação não pode ser nem tão ínfima a ponto de não incomodar aquele que ofendeu a moral de outra pessoa e nem tão alta a ponto de causar o enriquecimento ilícito de quem foi ofendido. Então não é porque você foi ofendido que então você não precisa mais trabalhar na sua vida. Não é esse o escopo dessa condenação. A condenação que o Eduardo, desembargador, sofreu não chega à metade da remuneração que ele recebeu no mesmo mês que ofendeu aquele guarda municipal. Nós buscamos no portal da Transparência do Tribunal de Justiça e identificamos que no mês em que o desembargador Eduardo de Siqueira ofendeu aquele guarda municipal, ele recebeu de salário em home office, ou seja, recebeu de salário para trabalhar e despachar de casa, no caso no Guarujá, cerca de R$48 mil. Isso eu tô falando de renda bruta. Ele recebeu um valor que, na verdade, não significa metade do que ele foi condenado a indenizar aquele guarda municipal. Será que ele realmente sentiu essa condenação? Se ela for mantida nesse valor, será que de fato ela atendeu à expectativa dela no sentido de causar incômodo para que ele pensasse mais um pouco antes de ofender um outro guarda municipal numa situação igual? Agora, o deputado Bolsonaro, que também cometeu um ato igualmente reprovável, ofendendo uma mulher no exercício da sua profissão, mas também na condição de agente público, recebeu uma sentença com uma condenação de R$10 mil a mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai pensar 10 mil vezes mais antes de cometer outra ilegalidade como essa? E se nós pararmos para pensar que o deputado Eduardo Bolsonaro, pelo portal da Transparência do Legislativo, tem um salário justamente de R$30 mil. Na verdade, para ser mais precisa, ele recebeu em média um salário do ano de 2019 por mês de R$33 mil. Ou seja, o salário dele se equipara à condenação que ele recebeu, como se ele tivesse um mês de trabalho para indenizar a vítima. Agora, será que precisa de um mês de trabalho do desembargador Eduardo de Siqueira para indenizar o guarda? Não. Ele recebeu naquele mês da ofensa um salário praticamente no dobro do que ele vai ter que responder se a sentença for mantida na sua integralidade, ou seja, se o valor nem diminuir, nem aumentar em segundo grau. O que nos faz pensar que o tribunal, e na verdade todos os operadores do direito, têm que se exercitar muito ainda para que a gente consiga ter um mínimo de igualdade nessas condenações. E quando a gente fala de igualdade, a gente não tem que pensar no sentido de termos umas tabelas muito específicas ou muito objetivas, não, mas que a gente tenha linhas de raciocínio um pouco mais paritárias. Ou seja, se a capacidade econômica daquele ofensor for utilizada para que a gente consiga fixar uma indenização justa, ela tem que ser sempre utilizada e de uma maneira racional, porque nos nossos dois casos colocados hoje em exemplo, essa capacidade econômica não foi usada de uma maneira tão objetiva. Aquele que recebe mais foi condenado para menos e aquele que recebe menos foi condenado para mais. A nossa questão aqui, claro, e nunca será de diminuir ou de defender uma diminuição da condenação do deputado Eduardo Bolsonaro, muito pelo contrário. Talvez ela tenha sido até módica perto do quanto aquela jornalista sofreu. Mas será que a condenação, no caso do desembargador Eduardo, foi justa? Qual a diferença dos dois Eduardos? Sendo que ambos são funcionários públicos e tinham facilmente a sua remuneração hábil a ser pesquisada. Então a questão que a gente coloca aqui é nesse sentido. Até que ponto não está sendo conveniente, e seja lá para quem, que não haja um critério mais objetivo nas condenações de danos morais? É muito fácil a gente ficar repetindo que existe uma banalização do dano moral e que hoje existe dano moral para tudo e que, na verdade, as pessoas simplesmente buscam uma indenização porque pretendem um enriquecimento ilícito. Por mais que a doutrina e a jurisprudência já tenham esgotado esse tema no sentido de concordar que de fato essa banalização existe, na outra ponta, quais são os esforços efetivos que estão sendo feitos por todos nós operadores do direito para que naqueles casos em que as pessoas realmente têm um direito a ser perseguido, não recebam a sua indenização com dignidade? Porque eu, particularmente, se fosse o guarda municipal, não entenderia que a minha indignação foi acolhida pelo Tribunal de Justiça, ainda que em primeira instância. Claro que ele ainda vai ter um percurso num eventual recurso de apelação e que isso pode ser revisto. Mas a ideia é que quando você entre com um processo, você seja contemplado de uma maneira justa e assertiva logo de primeira. Para isso que a primeira instância existe. Recurso tem que
ser para corrigir equívocos pontuais e não mais um degrau para que você obtenha uma justiça. Portanto, nosso convite é para que todos os operadores do direito façam um esforço efetivo para garantir que o dano moral não seja banalizado e esperando que na outra ponta, no judiciário, os critérios de condenação sejam mais assertivos, sejam mais objetivos, justamente para que a gente não veja injustiças como essa que pode ser assim interpretada, até porque as decisões precisam e devem ser, por força de lei, minimamente estáveis, coerentes. As pessoas têm que minimamente saber o que esperam de uma decisão judicial. E, infelizmente, hoje, o papel do advogado é sempre dizer que não tem como precisar minimamente uma condenação de dano moral. Por quê? Se vem eventualmente o seu ofensor receber 40 mil reais por mês, é possível que ele seja condenado em pagar 20. Ao passo que se o seu ofensor receba 30 mil reais por mês, ele vai pagar esses 30. Qual a coerência disso? Esse é o ponto que eu gostaria de deixar como reflexão do nosso primeiro vídeo, de muitos que virão.